Atos dos Apóstolos, nós vamos ler alguns poucos versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 20, Atos 12 e versículo 20. Que alegria estar hoje acompanhado da minha esposa, é um domingão, né? E como a gente serve ao mesmo ministério, não vou dizer que isso é muito comum, porque não é, né? Domingo, normalmente, a gente está em lugares diferentes, em igrejas diferentes, então hoje está sendo muito bom tê-la aqui comigo nesse papel de esposa de pregador. Está linda de esposa de pregador. Olha aí, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 20. Glória a Deus. Está escrito assim: e ele estava irritado com os de Tiro e Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Quantos dizem amém? Amém. Quantos dizem graças a Deus? Essa água é de hoje ou é do culto de quarta? A caneca está meio vazia, a gente desconfia, está pela metade. Eu amo muito o Isaac, mas a baba dele assim não tenho assim, mas eu acho que é, então tá bom, vou crer. Tem umas bolinhas ali dentro. Queridos, acho que uma parte boa de vocês já deva ter tido algum tipo de contato com essa história bíblica, e ela é muito interessante, ela é muito forte, né? Ela é muito impactante, porque a gente está falando de um episódio onde um homem, ele foi sumariamente sentenciado à morte pelo próprio Deus. Não tem outra maneira da gente colocar isso. Esse homem foi sumariamente sentenciado à morte pelo próprio Deus. O sonoplasta já percebeu que eu sou assembleano e derrubou meu som. Você vigia, sobe esse volume em nome de Jesus, que eu tenho um ministério durante todo esse mês ainda de novembro para fazer, tá, meu filho? Você bote essa som aí, tá? Eu senti que ele falou assim, lá vinha um assembleano perturbado, jogou lá embaixo. Eu conheço esse povo. Então, eu vim church, gente, para não dar pinta que sou assembleano, não funcionou. Então, veja, isso é estranho, porque se a gente tivesse lido um episódio como esse no Antigo Testamento, seria, digamos assim, um contexto mais aceitável, porque as coisas eram assim. Havia esse tipo de situação de pessoas que pagavam com a vida seus pecados. O Antigo Testamento era assim. Os tempos antigos eram assim. Mas nós estamos lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo já morreu, ressuscitou. Então nós já estamos aqui na graça. E aí parece bem fora de contexto encontrar uma pessoa que é sumariamente, repito, condenada e executada à morte pelo próprio Deus. Que está escrito que foi o anjo do Senhor que feriu Herodes. E ele morreu comido de bichos porque não deu glória a Deus. Então é uma coisa muito tremenda, que traz, é claro, um pouco de assombro, mas também traz um bom sentimento, diferente do assombro. Não é um sentimento perturbador, é um bom sentimento, chama-se temor. Qual é o sentimento? Temor é um sentimento que deve permear todas as nossas relações. Temor é um sentimento que deve permear toda a nossa vida cristã. É bom ter temor, é importante ter temor. O temor guarda, o temor preserva, o temor é escudo, o temor é lindo de se exercer. Mas então, quando nós olhamos para isso, o que aconteceu aqui? Havia uma plateia, quem está aí, diga amém? E essa plateia, num dado momento de uma reunião, eu vou explicar isso melhor, mas vamos lá. Dado momento de uma reunião, essa plateia começou a ovacionar Herodes. E ele começou a ouvir a plateia gritar assim, voz de Deus e não de homem. Ou seja,
É Deus que está falando. Não é um homem comum, não. É como se Deus estivesse falando com a gente. Em vez de ele repudiar ou repelir aquilo, ele recebeu. Ele absorve aquela glorificação. E quando ele faz isso, acontece então o que nós lemos aqui. O anjo do Senhor fere ele porque ele não deu glória para Deus. Ele absorveu aquela glorificação que saiu da boca das pessoas para o coração dele. Ele absorveu aquilo, recebeu aquilo como se digno fosse, mesmo sabendo que ele não era Deus coisa nenhuma. Ele era um homem carnal. Então, por receber aquilo, ele recebe também essa punição de Deus. Ok. Nós já sabemos, então, o que foi dito. A frase foi voz de Deus e não de homem. Nós já sabemos para quem se endereçou essa frase. Para Herodes, tetrarca da Galileia. A única coisa que a gente ainda não sabe, mas vai saber agora, é quem falou. Porque a gente já sabe quem ouviu, para quem era a mensagem, para Herodes. Nós já sabemos o que foi dito, e o que foi dito foi voz de Deus e não de homem. Agora, quem falou? Quem falou está explícito aqui, não há necessidade de nenhuma pesquisa muito aprofundada. Nós lemos juntos. Verso 20, vou repetir. E ele, falando de Herodes, estava irritado com os de Tiro e Sidom. A história começa assim. Então, a história bíblica vai explicar que esse povo de Tiro e Sidom, repete comigo, Tiro e Sidom, foram eles quem marcaram uma reunião com Herodes, através da intercessão de um homem chamado Blasto, que era camarista do rei Herodes. E eles marcaram esta reunião por um motivo que a Bíblia também explica qual. O país deles se abastecia do país de Herodes, e estava havendo uma briga entre os dois. Então, vamos entender isso daqui, que é muito importante? Vou trazer um exemplo da história bem recente, das questões políticas bem recentes. A Rússia invadiu o território da Ucrânia, ok? Você viu na televisão? Meu irmão, você está morando aonde? Em que país? Em que mundo? Você viu que a Rússia invadiu a Ucrânia. A guerra está comendo até agora. Vamos lá. O que a comunidade internacional fez? Começou a aplicar sanções econômicas na Rússia. Então, o que é isso? Se há uma desavença, se há uma contrariedade entre duas nações, quem quer que a outra mude de opinião, mude de posicionamento, começa a usar toda a ferramenta que tem para levar aquele povo, aquele rei, aquele presidente, aquele ministro, seja como for, a se curvar diante da ideia que quem está do lado de cá quer. E como é que ele vai usar isso? Como é que ele vai fazer isso? Se eu vendo um produto que ele precisa comprar, o que é que eu faço? Não vendo para ele, ok? Se ele precisa vender um produto para mim, para a economia dele girar, o que é que eu faço? Não compro dele. Qual é a ideia? Que ele comece a ficar do lado de cá acuado. Torneira começa a ser fechada. Ele começa a se sentir pressionado. E aí ele vai ceder o que o lado de lá quer, porque ele começa a ficar numa situação apertada. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Herodes olha para o povo de Tiro e Sidom e toma uma decisão. Já que nós estamos em desavença e vocês precisam se abastecer do que eu tenho, eu fecho a torneira para vocês. Fecho a porta para vocês. Nego relações comerciais com vocês. E do lado de lá, esse povo começa a se mobilizar. Alguém está me acompanhando? Diga amém. Começa a se mobilizar e diz assim, a gente precisa se mexer. A gente precisa fazer alguma coisa. Vamos lá pedir paz. Vamos lá pedir clemência, porque nós precisamos dele. Precisamos do que ele tem para nos oferecer. Só que eles não fizeram só uma reunião, eles foram além. Quando eles se viram diante de Herodes, rapidamente eles devem ter se articulado e devem ter dito, vamos fazer o seguinte, vamos falar um negócio logo impressionante para ele abrir essa torneira de novo, para ele voltar a ter paz conosco, para ele voltar a dar aquilo que a gente precisa. Aí começaram a gritar, você é um Deus, você é um Deus, a voz que nós estamos ouvindo não é de um homem normal, você é um Deus. O que eu quero que você entenda é o seguinte, primeira coisa, muita gente pode falar algumas coisas, você não. Tem coisas que estão saindo da boca de centenas de milhares de pessoas hoje, agora. Tem gente que vai encerrar essa noite com certas palavras na sua boca. E, de certa maneira, isso é até um tanto quanto previsível. Mas de você, Deus espera outro tipo de atitude. Então, tem coisas que algumas pessoas vão dizer e você nunca vai poder dizer. E qual é a diferença?
a visitação que você recebeu e elas não receberam. Agora eu chamo toda a sua atenção. Porque se eu tivesse lido que quem está nessa reunião são os egípcios, eu não ficaria tão admirado. Se fossem babilônicos, assírios, eu também não ficaria muito admirado. Mas eu fiquei admirado porque eu vi que quem chamou um homem de Deus foi o povo de Tiro e Sidom. E se tem uma gente que não podia ter feito isso, eram eles. Se tem uma gente que não podia ter agido assim, sido tão fraca diante da opressão de um homem e ter cedido tão covardemente, a ponto de chamar um homem de Deus só para obter o seu favor, se tem um povo que não podia ter feito isso, era esse povo aqui. Mas eu não vou jogar essa informação para você no vento sem te explicar por quê. Jesus teve 3 anos e meio de ministério, sim ou não? Durante todo esse período, Jesus percorreu Judeia, Galileia, Samaria. Judeia, Galileia, Samaria. Atravessava o lago de Genezaré, região de Decápolis, um conjunto de 10 cidades. Mas tudo isso é Palestina, tudo isso é Terra Santa. Exceto uma vez. Eu não disse 10 vezes, eu não disse 20 vezes. Quantas vezes eu falei? Quantas vezes eu falei? Estou falando para você que o Filho de Deus só colocou o pé durante o seu ministério uma vez fora de Israel. Estou falando para você que uma única geografia no planeta Terra, além de Israel, recebeu a visita de Jesus. Estou falando para você que um único povo no planeta Terra ouviu a voz de Jesus sem ser o de Israel. Adivinha quem foi? Tiro e Sidom. Mateus capítulo 7 conta essa história. Jesus sai da Galileia, vai rumando na direção do norte. Você conhece essa história porque ela é a história da mulher sirofenícia. Aquela que pediu auxílio para a filha, e Jesus falou que não era ilícito pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, lembra? Aí ela falou, mas até os cachorrinhos comem. É essa história, ela acontece em Tiro e Sidom. Tiro e Sidom não fazem parte de Israel. Tiro e Sidom, portanto, foi a única terra do globo terrestre que Jesus foi fora de Israel. O que eu quero dizer é que quem recebe um favor desse, quem recebe uma visita dessa, quem recebe um tipo de ajuda, de socorro, de benefício dessa magnitude, dessas pessoas se espera mais coragem diante das pressões da vida do que abrir a boca a qualquer momento para chamar gente de Deus só para alcançar os seus favores. Porque quem conheceu Deus um dia na vida, quem Deus pisou no seu território, a quem Jesus estendeu a mão uma única vez, tornou-se indesculpável de querer o favor de outro, senão o favor dele. Quantos estão me entendendo? Digam amém, por favor. Aleluia. Então, agora, com mais propriedade, eu queria que você pegasse a mão do seu lado, desse uma chacoalhada nele e diga: muita gente está falando muita coisa, muita gente está cedendo a pressões, mas você não, você não, você não, você não. Ah, mas o meu vizinho, Jesus não foi lá ainda, mas na tua casa ele já foi, então você não, você não. Ah, mas tem um outro empresário do mesmo segmento que eu, ele entrou na situação. Mas ele não conheceu quem você já conhece. A ele não foi revelada a graça que você já foi. As camas dos olhos dele estão no mesmo lugar, a sua já caiu. Então você não pode se orientar pelo comportamento dos outros. O Senhor me trouxe para te dizer: eu te favoreci, eu estendi para você a mão, eu fui lá na tua terra, pisei na tua Tiro e Sidom, eu estendi um favor, mesmo sem você merecer. Eu fui lá e estendi um favor para você. Então eu espero que você me honre todos os dias da sua vida. Eu não vim aqui dizer para você que essa é a coisa mais fácil do mundo de se fazer. Porque eu estou contando uma história para você e faço questão de repeti-la, porque eu acho que agora vai fazer mais sentido. Herodes fechou a torneira para Tiro e Sidom. E uma coisa é você não ceder quando não precisa. Outra coisa é não ceder quando está precisando. Só que eu quero que você entenda que Herodes, nas Sagradas Escrituras, não é apenas uma pessoa, não é apenas uma posição, mas também é um espírito. O espírito herodiano é um espírito de poder secularizado e mundano.
E os espíritos de poder secularizado e humano têm muita coisa ao seu dispor. Quero que você se lembre da tentação de Jesus no deserto. O terceiro momento da tentação, Jesus é levado pelo diabo a um monte alto. E a Bíblia diz que Satanás mostra todos os reinos da terra e fala assim para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: você é mentiroso? Jesus disse: isso não é teu? Jesus disse: você está oferecendo uma coisa que não é tua? Não, Jesus disse: está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás. Pastor, o que você quer dizer? Que de fato ele estava falando de uma coisa que era dele mesmo. Os reinos da terra são os poderes políticos. Os reinos da terra são os domínios. E Satanás disse para Jesus: foi dado a mim. E foi mesmo. E quando eu olho para isso aqui, eu vejo com clareza como essa história continua se repetindo. Quem tem a chave, quem tem a torneira, o registro da torneira na mão, vai fazer de tudo para que você reconsidere a posição que você tomou. Todos os artifícios que o inimigo puder usar, pessoas que estão sob a égide, e o que não falta é gente que está a serviço dele, irmão. Pessoas que estão a serviço dele, domínios que estão a serviço dele, negócios que estão a serviço dele. Você acha que foi coincidência que algum tipo de situação que estava andando bem parou quando ficaram sabendo que era para você? Vou repetir. Você acha que foi coincidência que aquela situação que estava andando bem parou quando souberam que era para você? Porque é o espírito herodiano dizendo assim: não favoreça Tiro e Sidom, não favoreça quem Jesus visitou, não favoreça onde ele ergueu um trono, não favoreça quem a verdade foi revelada. Então eles vão tentar fazer de tudo. Um negócio vai ser mais difícil para você, a aprovação vai ser mais difícil para você. O glória a Deus ficou difícil de sair agora, mas a verdade é essa. Esse mundo vai se articular de todas as maneiras para complicar a sua vida. Se você está pensando que você vai encontrar facilitadores e facilitações no mundo, claro que não. Tudo que está sob o comando do espírito herodiano, ele vai usar, vai tentar fechar a porta, vai tentar te prejudicar, vai tentar negar acesso, vai tentar colocar você no final da fila, vai pegar teu processo, vai jogar lá para baixo. Por quê? Porque ele quer que você diga voz de Deus e não de homem. Ele quer que você levante a bandeirinha branca para fazer paz com o espírito herodiano. Mas o Senhor me trouxe para dizer: não. Aqueles que não confiam em carros, em cavalos, mas que fazem menção do nome do Senhor, estão presentes em Caraí essa noite. Levanta a mão para o céu, abra a tua boca e diga glória a quem é digno de glória. Você não vai reconsiderar sua posição, não vai rever sua decisão, você não vai olhar para trás, porque alguém está se usando do poder que tem, da autoridade que tem, do recurso que tem, do capital que tem, para tentar manipular a sua cabeça, para tentar te colocar em aperto. Eu estou falando para a gente aqui que está em aperto, porque as estruturas herodianas estão se movimentando para te apertar, para você reconsiderar suas posições, para você negar seus valores, para você ser flexível com os padrões que Deus estabeleceu de ética, de moralidade, de santidade. Mas Deus me trouxe aqui essa noite de domingo para dizer: não ceda. Você pode apontar o dedo para umas 10 pessoas perto de você e diga: não ceda. Pastor, me dá algumas boas razões para não ceder. Primeiro, é muita ingenuidade sua achar que de Herodes se pode esperar algum favor. É muita ingenuidade, para não dizer tolice, de Tiro e Sidom acreditar que poderia vir algum tipo de favorecimento de uma pessoa como Herodes. O retrospecto provava que a pessoa de Herodes e a dinastia herodiana, todos eram sanguinários, violentos e malignos. Como levantar a bandeira branca para uma gente assim? Esse homem, ele em particular, ele fez coisinhas como mandou matar Tiago à espada, lançou Pedro na prisão, perseguiu os crentes. Agora vamos falar dos outros parentes dele que também foram chamados de Herodes.
O maior, eu não vou dizer o maior, que eu não tenho essa autoridade para dizer isso, esse conhecimento, mas no mínimo um dos maiores infanticídios da história foram cometidos quando Jesus nasceu. E quem foi que cometeu esse infanticídio? Herodes. Quando ouviu a notícia que um novo rei estava se levantando em Judá, ele ficou endemoniado e mandou matar os meninos todos até 3 anos de idade. Então veja bem o tipo de gente que eles são. Como é que Tiro e Sidom vai achar que virá alguma coisa favorável de uma gente que já tem um retrospecto comprovadamente contrário a quem eles são? Eu quero dizer uma coisa muito séria e muito importante. Irmãos, o retrospecto fala por si. É muita ingenuidade / tolice nossa, às vezes, de achar que vamos obter favor, favorecimento, facilitação de quem viveu para perseguir e maltratar crente a vida inteira. Só que às vezes, não vai embora não, mas às vezes os crentes têm uma síndrome de cachorro vira-lata. Não é uma necessidade de receber um certo afago, um certo olhar. Você quer ver como é que a gente fica deslumbrado, por exemplo, se a mídia der um espaço, né? Se a gente vê um cantor evangélico, por exemplo, cantando num grande canal de TV, a gente tem uma síndrome de vira-lata, que é uma coisa, a gente precisa desse tipo de afago, desse tipo de aceitação, a gente precisa se sentir bem-vindo, a gente precisa se sentir amado pela mídia, pela sociedade, e a voz de Jesus ecoando e me dizendo: vós sereis odiados por causa do meu nome. Vocês vão ter que entender que vocês não vão achar um mundo fácil com gente fácil, eles vão tentar atrapalhar vocês de todo jeito, de toda maneira, mas sejam fiéis, sejam fiéis, sejam fiéis. Eu estou sentindo a graça do Todo-Poderoso aqui entre nós, aleluia. Tiro e Sidom procuraram e encontraram um homem que se pôs numa posição, pergunte qual? Mediador. Porque para eles, como para mim e penso que para você, não se chega num monarca a hora que se quer. Você acha que, por mais que seja um respeitável cidadão inglês, amanhã de manhã ele pode acordar e dizer assim: vou lá na reunião com o rei Charles. Você acha que uma comunidade lá de Londres pode se juntar? Vamos hoje lá bater no palácio para a gente trocar uma ideia com o Charles? Você acha que é assim? Era diferente? Claro que não. Comunidades não conseguiam tempo, audiência com monarcas quando bem queriam. Então isso foi possível através de uma figura que eu chamo de mediador. Qual é o nome dessa figura? Blasto. Ele era camarista do rei, era quem assistia mais proximamente o rei, na sua recâmara. E de alguma maneira que não está explicado na Bíblia, mas também não faz muita diferença, Tiro e Sidom alcançou a amizade de Blasto e elegeu-o, instituiu-o como um mediador. Entre quem? Os homens e o rei. Não precisava. Não precisava, porque o maior de todos os mediadores entre os homens e o rei já havia pisado na terra deles. E depois de ter conhecido o grande mediador, eles ainda estão buscando favor dos camaristas. Eu preciso dizer a você que às vezes a gente se expõe a algumas coisas que não eram necessárias se nos lembrássemos quem é que está lutando a nossa guerra. Por favor, pegue a mão de alguém do seu lado, pegue a mão, dá uma acordada nele e diga assim: às vezes a gente se expõe desnecessariamente, porque a gente se esquece quem é por nós, quem é por nós, quem é por nós. Pastor, o senhor está dizendo que eu não devo buscar me relacionar? Não, claro que você deve. Pastor, o senhor está dizendo que eu não devo buscar conhecer pessoas que possam me conectar a outras pessoas? Tudo bem, isso obviamente isso é normal. Mas às vezes a gente se excede, às vezes a gente se humilha, pastor, mas a Bíblia manda se humilhar, mas é debaixo da mão de Deus, não é do camarista não, é debaixo da mão de Deus, aleluia. Então, por encontrarem
Blasto e eu elegerem como mediador entre eles e o rei, eles então conseguem um acordo comum. E eu quero dizer a você que princípio bíblico é coisa muito séria. E se existe um princípio bíblico que eu já vi cumprir-se dezenas de vezes nas Escrituras e no curso da minha vida, é o da concordância. Diga comigo, concordância funciona. As leis espirituais funcionam tais quais as leis físicas. As leis da física funcionam inexoravelmente. Ou seja, se eu soltar essa caneca aqui, não adianta o quanto eu tente rogar, o quanto eu tente pedir, ela vai cair. Porque isso é lei da física, lei da gravitação universal. Então, o que eu quero que você entenda é que as leis espirituais funcionam. E essa lei, esse princípio espiritual da concordância é altamente funcional. E eles, o pessoal de Tiro e Sidom, viveram isso. Porque eles se articularam num tempo onde não tinha grupo de WhatsApp, irmão. Não dava para criar uma lista de transmissão para falar a hora que ia ser a saída no outro dia de manhã para a reunião com Herodes. Então, nós estamos falando de um tempo onde não tem grupo de WhatsApp, não tem lista de transmissão, onde não tem nada disso. E uma comunidade inteira conseguiu se organizar, se reunir, sair, chegar junta, e quando abriram a boca, não eram vozes dissonantes, não. Todos falaram a mesma coisa num coro só. Pastor, que parte é essa da mensagem? A parte que eu fico com vergonha. A parte que eu vou deixar você envergonhado também. No melhor sentido da palavra, se é que existe um. Não é vergonha. Aquele constrangimentozinho que às vezes é bom a gente sentir num ambiente como esse. Que eu não sei se você já percebeu, mas a casa do Pai, esse lugar aqui é casa do oleiro. É para a gente ser amassado mesmo. Então, tem cultos que a gente sai assim meio constrangido, sabe? Mas não é porque o pregador constrangeu, é porque a palavra nos constrangeu. E é esse constrangimento que vai provocar o arrependimento, a revisão da posição e a melhora e a mudança que eu e você precisamos. Pastor, onde só quer chegar? Na parte que eu fico com vergonha. Porque eu vi gente, para chamar um homem de Deus, se reunir, se articular, se movimentar, fazer uma logística precisa, se congregar, chegar pontualmente e abrirem a boca para dizer todos um discurso único. E eu olho para nós como igreja no Brasil. E para chamar Deus de Deus, a gente não consegue ter a mesma ordem. Para proclamar o Evangelho, a gente não consegue se organizar tão bem. Aqui parece que cumpre-se o que Jesus falou. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Gente aqui, para prestar devoção a um homem de carne e osso, deu um banho, deu um show, muitas vezes, na nossa incapacidade de se organizar, da nossa incapacidade de se articular, da nossa incapacidade de se unir para propósitos e projetos maiores. Mas isso vai mudar, vai mudar, vai mudar. Deixe uma visão mais macro, falando da igreja brasileira. Eu creio e profetizo. Haverá mais concordância, haverá mais coordenação, haverá mais espírito de cooperação entre ministérios, entre instituições. Beija esse conceito mais macro. Até lá dentro da tua casa, vitórias que estavam impedidas por falta de concordância, ainda esse ano vai ter liberação de Deus, porque vai ter acordo lá. Glória! Glória a Deus! Profetizo que você e sua família vão experimentar a realidade do poder da concordância. A verdade é que algumas coisas ainda não aconteceram, porque ainda não houve concordância na sua casa. A verdade é que algumas coisas ainda não romperam, porque as vozes ainda destoam. Mas quando você conseguir fazer coro, você e tua família conseguirem fazer coro, vocês vão descobrir o poder do coro, o poder da concordância. Ou quantos podem levantar as mãos? Eu declaro isso sobre a sua casa, eu declaro isso sobre a sua família, declaro que você e a tua casa servirão ao Senhor.
Eu li Lucas, escritor do livro dos Atos, dizer que a reunião aconteceu num dia designado. E quando eu li isso, o Espírito de Deus me falou: veja, Eduardo, como isso é tão próprio dos reis da terra. Como isso é tão próprio dos governantes da terra. Dar ao povo, no máximo, um dia designado. Veja como os reis da terra, no máximo, dão aos seus súditos um dia designado. Veja como os governos da terra, no máximo, podem dar, no máximo, se dispõem a dar uma hora do seu tempo, uma reunião, um dia designado. Mas aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores disse assim: eis que estarei convosco. Não é num dia designado que você tem que entrar num site celestial para preencher um formulário gigantesco e esperar um momento onde um anjo assessor vai dar a você um dia e uma hora. Não, ele disse: eis que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei quanto impedimento, quanta dificuldade você tem encontrado para conseguir olhar no olho de uma pessoa, conseguir um horário com uma pessoa, conseguir falar com uma pessoa, mas eu quero encorajar você a celebrar esta noite, porque ainda hoje, se tu entrares no teu quarto e fechares sobre ti a tua porta e em secreto falares com teu pai, aleluia, tem audiência liberada a qualquer dia, qualquer hora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele está atento à oração que se faz nesse lugar. Herodes deve ter sido avisado naturalmente que o pessoal de Tiro e Sidom chegou no dia designado. Como não faltaram, como cumpriram a designação que receberam, então Herodes vai estar diante deles, no auditório. Mas não antes de fazer uma coisa que está escrito na Bíblia: vestir-se de vestes reais. Herodes não apareceu de qualquer maneira diante daquele povo. Não. Ele foi lá no seu closet real e pegou as suas vestes reais, que tanto comunicavam a respeito do seu poder, da sua autoridade, da sua riqueza. E o povo de Tiro e Sidom, com a síndrome do vira-lata, sem dúvida alguma devem ter olhado o rei vestido daquele jeito e devem ter dito: uau, olhe como ele se vestiu bem para nos encontrar. Tolinhos. Na verdade, a vestimenta real de Herodes não é um gesto de proximidade, não é um gesto de aproximação. Pelo contrário, é um gesto claro de diferenciação entre quem eles são e quem ele é. Um monarca se veste como um monarca para deixar claro que ele não é como os súditos. Tudo que o monarca mais se esforça para fazer é estabelecer muito bem quem são as pessoas, quem é ele, qual é a posição de cada um. Tiro e Sidom, como talvez eu e você, sentiram-se muito lisonjeados. Quem ainda está aí, diga amém. Nossa, você não deu um glória a Deus essa noite ainda, você vai dar um agora, eu tenho certeza. Tiro e Sidom, pastor Isaac, sentiram-se muito lisonjeados porque o rei se vestiu de rei. Tiro e Sidom se sentiram muito lisonjeados, porque o rei Herodes se vestiu de rei. Botou roupa de glória para encontrá-los. Eles não mostraram a mesma empolgação quando Jesus foi lá. Não mostraram a mesma sensação de estarem lisonjeados quando Jesus foi lá. Afinal, Jesus chegou lá com os pés empoeirados, o rosto cansado, os cabelos engruvinhados da poeira do caminho. Mas eles só não sabiam ainda de uma coisa: que o maior gesto de um rei não é se vestir para encontrar o povo, é despir-se da sua glória para encontrar o seu povo. Porque não teve por usurpação ser igual a Deus, antes, assumindo forma de servo,
despiu-se, Herodes vestiu-se, mas Jesus despiu-se da sua glória para andar no meio de gente comum, abraçar, amar, perdoar e alcançar você e a tua família. Quantos podem dizer graças a Deus essa noite? Oh, aleluia! Nunca perca a consciência de que o maior gesto não é daqueles que se vestem para te encontrar, foi daquele que se despiu para te encontrar. Porque as pessoas se vestem intencionalmente para demonstrar com clareza a diferença entre elas e os outros. Não pense você que é diferente, porque não é. Elas fazem isso intencionalmente para dizer: eu sou de uma outra classe, eu sou de um outro status social, eu tenho outro poder aquisitivo. Um rei nunca vai comparecer diante dos seus súditos vestido como eles. Eu só conheci um que fez isso. O rei faz de tudo para demonstrar com clareza quem são as pessoas e quem é ele. Só Jesus se misturou no meio das pessoas para sentir a dor delas, conhecer seus dramas, e é por isso que ele me trouxe para dizer: eu estou cuidando de você, estou cuidando da sua casa, das suas demandas, e se tu tiveres coragem de manter a tua posição, ainda com os ventos contrários que andam soprando, com os assédios que você anda recebendo, as propostas que andam chegando até você, ainda nesse ano, em 2 meses eu vou te provar que sou Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Coragem, igreja! Coragem! A Bíblia diz, e aqui eu concluo. Nossa, sério, gente? Poxa. A Bíblia diz que Herodes dirigiu-lhes a palavra. Repete comigo: Herodes dirigiu-lhes a palavra. Saiu da sua boca o som da sua voz. E quando o povo de Tiro e Sidom ouviu, disse: opa, é Deus. Eita, que é Deus falando? Eita, mistério. É Deus quem está falando? Era Deus falando? Era Deus falando? Eu aceitaria. Eu entenderia. Entenderia. Essa palavra mesmo. Veja bem, se tem muita gente aqui nunca ouviu minha voz, não me conhece, isso é normal. Ok. Se o pastor Isaac tivesse feito, digamos, uma propaganda na rádio, para falar sobre a reunião de hoje, e aí lá em algum momento, vai estar conosco ministrando a palavra o pastor Eduardo Gonçalves, aí soltava lá um trechinho de uma mensagem, só que alguém, que não foi ele, porque ele não comete esses equívocos, mas alguém confundiu na hora de capturar um áudio e botou o áudio de outro pregador. Se você está ouvindo a rádio e não me conhece, eu não posso esperar que você reconheça o que você não conhece. A gente só reconhece o que antes a gente conheceu. Então você poderia se confundir facilmente e nem se dar conta de que aquela voz não era minha. Mas se meu amigo pastor Isaac, minha amiga pastora Télia, estivessem ouvindo essa mesma rádio, eu esperaria que eles estivessem identificados que não era eu que estava falando. Porque eu vou sempre esperar que quem conhece a minha voz não a confunda com outra. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você acabou de perder toda e qualquer desculpa que você tivesse. Pastor, é a primeira vez que eu entro numa igreja evangélica na minha vida. Acabou de perder a desculpa. Nunca mais na sua vida você pode confundir a voz de Deus com a voz de ninguém.
Não, pastor, você não entendeu, mas é a primeira mensagem bíblica que eu estou ouvindo. Você acabou de perder, playboy, já era. Você nunca mais vai poder ter argumento para confundir a voz de Deus com a voz de ninguém. Porque quem foi submetido, no mínimo uma vez na vida, a ouvir a voz real de Deus, tornou-se indesculpável diante de Deus em confundir a sua voz com a voz de qualquer outra pessoa. Então, nessa noite, aqueles que já conhecem a voz de Deus, eu tenho uma palavra: não deixe se ser confundido, não permita que alguém tente imitar a frequência, tente imitar o tom, não. Deus é Deus, Deus é Deus. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele realiza. Eu estou no meio de uma congregação que conhece a voz de Deus. Eu estou no meio de uma congregação que conhece a voz de Deus. Então levante a sua mão mais alto que você puder, porque falsos profetas não vão prosperar na sua casa, nos seus ouvidos, não vão arrancar nada de você. Em nome de Jesus, aqueles que conhecem a voz de Deus não confundem sua voz com a voz de mais ninguém. Aleluia! Glória! Outras vozes certamente vão tentar confundir você. Outras vozes certamente vão tentar tomar o lugar da voz de Deus na sua vida. Outras vozes certamente vão tentar tomar essa posição da voz que te norteia. Outras vozes vão tentar usurpar de Deus, da voz de Deus, a posição de ser a voz que orienta as suas decisões. Mas o Senhor me trouxe para dizer: muito cuidado. Porque o que deu certo até hoje só deu certo porque a minha voz te orientou. E se tu substituíres a orientação da minha voz pela orientação de quem quer que seja, tu estarás pela tua própria conta e risco, te diz o Senhor. Porque até hoje você vivo está, tua casa de pé está, tua família de pé está, porque você teve a minha voz como orientação. Agora não venha você pensar que depois destes anos conhecendo e sendo orientado pela minha voz, eu vou admitir que a essa altura do campeonato você troque a minha voz por voz de coach, voz de treinador, por voz de performáticos, por voz de mágicos, por voz de ilusionistas, por voz de quem quer que seja. Se tu substituíres a minha voz como orientadora da tua vida, eu não tenho mais responsabilidade pela tua vida, porque eu só me responsabilizo pela direção que eu mesmo dou. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, cresça mesmo. Vai embora, cresça mesmo. Não é vai embora, não digo, né? Cresça mesmo intelectualmente, academicamente, cresça mesmo. Pelo amor de Deus, só não me faça o papelão de, depois de conhecer a voz de Deus, por causa de um pouquinho a mais de ciência, tu substituíres a voz de Deus por outras vozes. Não, mas estude mesmo, vai para cima, Enfileire os diplomas na tua parede. Sim, viaje. Vá conhecer outras culturas. Troque de passaporte todo ano por excesso de carimbo. Só pelo amor de Deus. Queres ir visitar? Queres ir conhecer? Queres? Vá nos maiores museus do mundo. Vá fazer as visitações, os roteiros culturais mais aclamados. Vá pisar na história. Vá no mundo antigo, vai lá. Vai no velho mundo pisar na história. Vai lá em Roma pisar. Vá lá. Só não vá fazer graça depois. Depois de ser alguém a quem Deus se manifestou durante tanto tempo, permitir que uma pazinha de cultura a mais, de intelectualidade a mais, tire de você a sensibilidade, o espírito e torne você uma pessoa chata, religiosa, sistemática, cartesiana.
que despreza a manifestação dos dons de Deus, que ridiculariza a manifestação da voz de Deus, como se for coisa qualquer, espetáculo de folclore ou de esquizofrenia. Em nome de Jesus, avance, cresça, adquira patentes intelectuais, enfileire os diplomas, vai em frente, mas não perca a sensibilidade de continuar ouvindo e reconhecendo a voz que norteia a tua vida. Quem tem coragem de dizer um glória a Deus? Quem tem coragem de dizer um aleluia? Glória a Deus. Deus me guarde de renegar a voz que eu ouvi durante toda a minha vida. Deus me guarde de por estar em alguns lugares onde algumas vozes poderosas se ouvem. Renegar a voz que ouvi na casa dos meus avós, na casa dos meus pais. Deus me guarde de deixar o Conselheiro Supremo Espírito Santo de lado, em detrimento, só para começar a acomodar algumas outras vozes mais modernas, mais tecnológicas, mais arrojadas, ou mais aparentemente condizentes com meu novo nível social ou intelectual. Não, algumas coisas rigorosamente não mudarão jamais. Deus é Deus, homem é homem, Espírito Santo é Espírito Santo, homem é homem, Bíblia é Bíblia, livro qualquer, pregador é pregador, coach é coach. As coisas não vão mudar, algumas delas são imutáveis, e assim te diz o Senhor: mantém firme a confissão da tua esperança, porque fiel é o que te fez a promessa. E quantos acreditam nisso, dá um pulo dessa cadeira agora, fica de pé do teu lugar, glorificando e bendizendo ao nome do Senhor. Oh, aleluia! Há um desafio diante de nós. Eu queria que você segurasse a mão de alguém do seu lado. Feche o corredor, por favor. Há um desafio diante de nós. Como igreja estamos sendo desafiados. Como chefes de família estamos sendo desafiados. Como ministros, pastores aqui presentes, nós estamos sendo desafiados. Você é um educador? Eu tenho certeza que tem educadores aqui. Você está sendo desafiado. Você é um cientista? Você está sendo desafiado. Nós estamos sendo desafiados da maneira mais intensa que talvez já fomos antes. Não há. O Coliseu está inativo. Os leões não estão dentro do Coliseu para abocanhar os crentes, mas há outros coliseus que se ativaram na idade pós-moderna. Há outros leões, outras bocas e outras presas tentando tragar nossa esperança. O Coliseu está inativo, mas as faculdades Brasil afora estão ativas e se tornaram centros de devora de crentes fiéis. O Coliseu está inativo, mas as bancas de advogados estão ativas. O Coliseu está ativo, mas as comunidades científicas estão ativas, tentando abocanhar a pureza da nossa fé. Nós estamos diante de um desafio, e eu creio e profetizo que nós vamos vencer. Eu oro com você agora. Eu vou repetir, eu oro com você agora. Porque onde estiver a tua área de tentação, onde estiver a tua área de fragilidade ou sensibilidade, naquilo que você sente que pode vir a trair o teu Senhor, ser desleal para com aquele que te visitou, abra a tua boca e comece a conversar com Ele agora. Pai amado, nós estamos aqui crendo que o teu Santo Espírito está regendo essa reunião, com maestria está regendo, e eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, começa a trazer clareza para nós acerca das nossas áreas de tentação, as pressões que os jovens têm sofrido nesses tempos tão difíceis, as pressões que os empresários têm sofrido, os empreendedores, os comerciantes, para continuarem tendo uma conduta moral, ética, justa diante da sociedade dos homens. Quanta gente, Senhor, tem sofrido com as torneiras fechadas, com as pressões do espírito herodiano, mas há poder no teu nome, no teu sangue. A tua igreja não vai recuar.
Aqueles a quem o Senhor amou e visitou estão reunidos aqui para declarar: não recuaremos. Aqueles a quem o Senhor estendeu as generosas mãos se reúnem nessa noite de domingo aqui em Icaraí para dizer: não nos curvaremos diante do espírito herodiano. Sabemos quem é o nosso Deus, sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito não vem da mão dos reis da terra, mas vem do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Nós reiteramos diante dos homens e diante do mundo espiritual que a nossa esperança está no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas aqui em Icaraí hoje estão aqueles que fazem menção do nome do Senhor. Porque eu não sei quem é que está dizendo que Herodes é Deus. O que eu sei é que da minha boca só sai uma coisa: só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Esse é o canto que Icaraí vai cantar essa noite. Só o Senhor. Enquanto você vai repetindo isso, portas vão se abrindo na tua vida. Enquanto você vai repetindo isso, Satanás vai juntando a tralha dele e vai saindo do teu caminho. Abra a sua boca e diga: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ei, jovem, tu não és servo da lascívia, tu és servo do Senhor. Tu não és escravo do sexo, tu és servo do Senhor. O Senhor me manda dizer: encoraja-te, ser forte. A minha palavra está contigo, tu já venceste o maligno. Não te curva diante dos modismos, diante de um mundo secularizado, promíscuo e imoral. Não se curve, não se curve. Esteja pronto a responder a quem quer que seja. Qual é a razão da tua esperança? Ainda que você nunca tenha entrado num seminário na sua vida, ainda que você mal consiga localizar os livros da Bíblia quando o pastor manda abrir, e você diz: eu vou ser engolido lá na faculdade. Pastor, não vai não. Você diz: pastor, mas quem está lá sabe muito, as ideologias são profundamente conhecidas, o povo lá está show. Quer que eu vou ficar quietinho para ninguém saber que eu sou crente, senão eles vão me devorar? Não, tudo que a Bíblia te manda fazer é estar pronto a responder a respeito da razão da tua esperança. A Bíblia nunca mandou ninguém ser obrigado a fazer seminário, não, mas está escrito: responder porque você tem esperança. Você tem que saber. Pastor, mas se eles começarem a falar dados, se eles começarem a ir para a história, não tem problema. A tua parte é só saber dizer porque você tem esperança. Se você souber dizer isso, tudo mais é secundário. Tá bom, pastor, mas o que é que eu falo? Diga que você tem esperança porque a tua esperança vive. Você tem esperança porque a tua esperança vive. Você tem esperança porque a tua esperança vive. Levante a mão, levante a mão. Porque Ele vive. Diga aí: eu posso crer no amanhã. Por quê? Porque Ele vive. Temor não há, temor não há. Vamos. Mas
podem aplaudir ao nome do Senhor? Se nessa hora, se a essas alturas, o culto começou às 7, né? 7. Nós já temos aí 1h50 de culto. Se a essas alturas a sua opinião sincera é de que o que você experimentou aqui, viveu aqui, não é diferente das coisas que você costuma viver, aceite então, por favor, as minhas desculpas. Se você também, a essas alturas, eu preguei aqui 1h, 50 minutos, 1h. Se você disser assim para mim, pastor, sinceramente, tive numa palestra motivacional semana passada, vou falar que até perdeu aí essa noite aí, porque eu peço a vocês minhas desculpas. Agora, se você reconhece que ainda que você não consiga explicar, e provavelmente não vai conseguir, porque eu estou até hoje tentando explicar algumas coisas e não consigo. Ainda que você não consiga explicar, mas fato é que você consiga reconhecer que essa reunião para você até agora não foi uma reunião comum. Que a atmosfera, pastor, não é comum. Eu já me senti assim, a adrenalina já subiu, já recebi umas doses assim de dopamina, umas palestras que eu ouvi, mas não foi, não, hoje não foi assim não. Essa palavra, isso aí que foi pregado aí é a palavra de Deus. Isso aí encontrou um lugar. Como é que é isso aí, pastor? Vou explicar. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Diz para mim, que lugar é esse? Quem foi o cientista que descobriu esse lugar? Entre as juntas e medula. Então são espaços indivisíveis da existência humana que só a palavra de Deus pode chegar. Pastor, eu senti um arrepio aqui, que é o que eu senti quando o Jack afundou e a Rose ficou dizendo Jack. Igualzinho. Eu peço de novo desculpas a você. Mas se alguém está me ouvindo aqui essa noite e está percebendo que o que saiu desse altar não foi voz de pessoas, mas foi a voz de Deus, e que não há apenas a presença de pessoas aqui, mas a presença de pessoas cheias de Deus, e mais que isso, que o próprio Deus, cumprindo a promessa que Ele nos fez, Ele está aqui, aí não existe outra coisa que se espere de você essa noite senão está no altar da aliança, no lugar de encontro, onde são selados, firmados pactos entre Deus e os homens. Você não vai cortar o pulso, não vai derramar sangue, não. O sangue que tinha que ser derramado já foi derramado. Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário, para que você pudesse ter paz com Deus, para você ser reconciliado a Deus. Pastor, eu sinto que Deus está me chamando. Eu sinto que eu não posso mais continuar onde eu estou. Existem receios que eu tenho, existem coisas que eu não sei como é que eu vou fazer, umas satisfações que eu penso que eu tenho que dar para o A, para o B, umas coisas que eu tenho que pensar, que eu penso que eu tenho que resolver, mas de alguma maneira eu sinto que o que eu tenho que fazer agora mesmo é ir até Jesus. Você está certíssimo, porque Ele falou assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Então não é você resolvendo as coisas para vir a Ele, é você vindo a Ele e Ele te ajudando a resolver todas as coisas. Alguém entre nós aqui que nunca dentro de uma igreja evangélica você compareceu diante do altar, você tomou uma decisão pública de fé e aceitação de Jesus como seu Senhor, mas você quer fazer isso hoje? Quer confessar com a sua boca, crer com o seu coração? É isso que você quer fazer? Como nós gostaríamos de receber você e celebrar a Jesus pela sua vida, te estender a mão e fazer você saber que não estamos te convidando a uma caminhada solitária, estamos te convidando a uma jornada que nós vamos fazer juntos, e será maravilhoso.
Alguém entre nós essa noite nunca fez uma aliança com Jesus, mas sente-se chamado pelo Senhor hoje e quer entregar a sua vida rendido ao Senhor, para que Ele cuide de você, da sua casa, de tudo que leva o seu nome? Faça um sinalzinho com a sua mão bem alto, onde você estiver agora. Acende um pouquinho as luzes, por favor, para eu poder ver melhor o pessoal que está lá na galeria. Tem uma mãozinha levantada para o Senhor Jesus hoje? Pastor, você pode levantar a mão, coisa estranha. Uma posição vexatória. Uma posição vexatória é você ser assaltado no meio da rua e ficar de mão levantada lá com um vagabundo com a arma apontada para você. Levantar a mão para Jesus? Ixi, isso aí não tem vexame nenhum, irmão. Isso é coisa linda, se render diante de quem é digno. Você quer hoje fazer uma aliança com Jesus pela primeira vez? Me dá um sinal com a sua mão agora. Deixa eu conhecer você, te esperar aqui no altar para apertar a sua mão e dizer para você que você é bem-vindo, orar pela sua vida, pela sua família. Alguém entre nós hoje pela primeira vez quer entregar a vida ao Senhor Jesus? Alguém aqui entre nós que quebrou sua aliança com Jesus por situações que nós não vamos ter como conversar sobre elas agora. Elas vão ser tratadas como... Pastor, mas tem um contexto. Ok, eu entendo. Não é porque tem uma... Eu entendo. Só que enquanto você continuar deixando que isso impeça de você vir, você nunca vai vir. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo básico. Você não pode continuar afastado de Jesus tendo conhecido Ele. Esse é o básico. Então você reconcilia com Jesus, e toda ferida que foi aberta, decepções, situações que você possa ter, elas vão ser cuidadas pelo Senhor e por gente de Deus. Só que agora é você dizendo que não tem cabimento você dormir mais uma noite afastado do teu Senhor. Não deu tempo, você não almoçou com Jesus hoje, né? Mas ainda dá tempo de jantar. Sai do teu lugar e vem se reconciliar com Jesus agora. Se você está afastado de Jesus, da igreja, dessa igreja, de outra igreja, nesse estado, outro estado, nesse país, outro país, não importa. Volte para Jesus agora. Aonde você estiver, me dá um sinal com a sua mão. Sai do seu lugar, vem no altar aqui, eu quero orar por você. Aonde você estiver, vem aqui agora, por favor. Se você deseja isso. Eu vou voltar ao primeiro convite e será a última vez que eu farei. Vou voltar ao segundo e também será a última vez que eu farei. Alguém pela primeira vez quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Alguém deseja se reconciliar com Jesus e a igreja hoje? Sai do seu lugar e venha no altar agora. Essa é a sua última oportunidade desta noite. Se você desejar fazer isso, eu quero orar por você. Bom, então eu quero declarar que a todos aqueles a quem o Senhor já visitou, já cobriu, já alcançou, já pisou lá na tua terra, mantenha-se firme, não negocie coisa alguma. O espírito herodiano não prevalecerá sobre ti, teus negócios, tua casa, nem teu ministério, porque na minha boca e na sua boca só prevalece um coro: só o Senhor é Deus. Vamos lá bem forte no 3, 1, 2 e 3. Qual a parte do bem forte você não entendeu? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Deus te abençoe rica e abundantemente. Graças a Deus.